Olá, 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 boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live de terça-feira, pontualmente às 8h30 da noite. Tema da live de hoje, mitos e verdades sobre a educação positiva, parte 1, tá? Eu coloquei até parte 1 aí, justamente por causa disso. Eu acho que hoje vai dar, olha, bastante assunto, bastante pano aí pra manga, então eu acho melhor a gente dividir aí parte 1, espero que semana que vem eu consiga aí trazer para vocês mais colocações e mais ideias. Então, mitos e verdades da educação positiva. Jéssica, por que você colocou educação positiva, você não colocou disciplina positiva? Porque você morre de amores pela disciplina positiva, né? Na verdade, disciplina positiva é o que a gente quer educar. De que forma? Positivamente. Né, que a educação, a parte da infância que é tão importante para os adultos, seja uma fase positiva, né? Isso quer dizer que não vai ter traumas, não vai ter erros, não vai ter nada? Não, gente, a gente só quer amenizar tudo isso, a gente só quer ter um olhar mais positivo sobre isso. Então, muitas pessoas me perguntam, o que seria então? Qual é a definição exata da disciplina positiva? Como eu já disse em outras vezes, a disciplina positiva é muito abrangente, né? Eu gosto de falar que é uma abordagem. Tem gente que pergunta, é filosofia de vida? Pode ser, porque a partir do momento que você começa a colocar em práticas os pensamentos e os conceitos da disciplina positiva, você vai mudando o seu olhar, seu aspecto de vida sobre muitas coisas, sabe? Eu acredito que eu tenho mudado muito como pessoa a partir do momento que eu comecei a estudar disciplina positiva e pior, né? Pior não, melhor. Comecei a aplicar, porque é muito diferente você estudar e você aplicar, porque é difícil, sabe? Mesmo saber a gente sabe que alface engorda menos do que um brigadeiro, mas e aí, comer alface ao invés de quando tá com vontade de comer o brigadeiro? É difícil, né? Então assim, é mais ou menos isso que eu vou trazer pra vocês hoje, né? Os mitos, a verdade, o que a gente pensa a respeito da disciplina positiva. Boa noite, Débora, boa noite, Mari, boa noite, Rosiane, sejam todas bem-vindas, queridas. Olha, então assim, a disciplina positiva pode ser encarada como abordagem? Sim. Uma filosofia? Sim. Uma mudança de paradigma, uma forma diferente, né? De educar os filhos. Gente, vou falar uma coisa, essa disciplina positiva hoje já tá saindo do âmbito de família, de somente dentro de casa, de sala de aula, tá indo para outros nichos, até dentro das empresas hoje fala-se muito na comunicação não violenta, né, do tipo da forma positiva de lidar com os outros, de respeito mútuo. Oi Mari, saudade de você também, meu amor. Então tá, primeira coisa assim, só para fazer uma reflexão, quando a gente vê alguma coisa nova sendo implementada, né, a gente sempre tem um pouquinho mais assim de receio de encarar. Porque a nossa vida é justamente isso, a nossa vida é ficar na zona de conforto, nós somos criados para isso, né? Nossa estrutura é justamente para isso. Oi, Fabi, tudo bom, meu amor? Que saudade, prazer tê-la aqui, meu anjo. Então assim, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo super atual. Quando vieram falar do Pix, que é uma transição bancária, eu falava, gente, eu não vou usar. Pra que eu vou usar se eu já tenho cartão de crédito, débito? E pra que eu vou usar isso agora? Aí daqui a pouco você fala, pô, esqueci o cartão, aceita Pix. Então assim, uma coisa que tá falando embutida, não preciso, não quero, hoje já não vivo mais sem, vou fazer a unha, é Pix, vou não sei o que lá, é Pix. Então assim, a disciplina positiva, muitas vezes vem justamente isso, não precisa viver até hoje sem, mas depois a gente vai ver que acaba facilitando a nossa vida, tá? Então é justamente por isso que eu insisto tanto, tô aqui fazendo meu trabalho como consultora parental, aplicando a disciplina positiva em sala de aula, porque, gente, eu quero que as gerações futuras sejam melhores do que a minha. Eu acredito na evolução da humanidade, na evolução de todo mundo, minha, diária, né? Por que não? Por isso que a gente faz esse trabalho aqui, né, como consultora parental, com o meu Instagram, porque dá trabalho, é complicado criar conteúdo, tá aqui toda terça-feira, mas sim, o propósito é bem maior. Propósito é tentar mudar um pouquinho, né, as futuras gerações. E aí, pessoal, muitas vezes o pessoal fala, primeiro mito sobre a disciplina positiva, já que eu vendi o peixe da disciplina positiva aí. Primeiro mito, é uma verdade absoluta? Nossa, é o único jeito de educar filho, é o melhor jeito de educar o filho? Não.
A gente não descarta nada, a gente não descarta nada do que foi aprendido anteriormente. Então, na verdade, primeiro mito que não é isso, não é perfeição, a gente não lida com perfeição. Aliás, a disciplina positiva sempre fala que o erro é uma oportunidade de aprendizado, né? E é dessa forma que a gente tem que encarar a vida. Então, ó, primeiro mito, não é verdade absoluta, não é o único jeito, não é o jeito perfeito. Quem não sabe educar positivamente, quem não sabe disciplina positiva, não sabe criar os filhos. Não é isso, tá? Facilita, ajuda, sim, mas não é fechado. A gente não exclui nada, tá? A gente, na verdade, só vai agregando. É um jeito, sim, de olhar diferente para criança, para o adolescente, de ver a infância? Sim, é diferente, tá? É um olhar diferente. Mas isso quer dizer que é novo? É novo isso, Jéssica? Não, não é novo. Mesmo porque o primeiro livro que foi escrito sobre disciplina positiva, acho que tá travando aí. Peraí, pessoal, deixa eu ver se eu consigo estabilizar. Oi, Mari, eu passei meu WhatsApp pra você, viu, meu amor? Eu não peguei o seu ainda, não. É bom que eu já vou vendo aqui quem tá online, vendo se eu tenho que responder alguma coisa pra alguém. Olá. Alguém pode me avisar se tá ok? Vou esperar um pouquinho normalizar. Por que será que travou? Tecnologias. Será que voltou? Já choro já. Não tem maturidade para lidar com lives que travam. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver se voltou. Ou não. Eu acho que voltou. Recebi um ok que voltou. Ai, desculpa, pessoal. Vamos tentar aí novamente. Eu acho que minha fala não tá de acordo. Eu acho que travou novamente. Será? Tá ok aí pra vocês? Que pra mim tá travando novamente aqui. Bom, enfim. Mitos e verdades sobre a disciplina positiva. Primeiro, mito. Não é verdade absoluta. Primeira verdade. É uma forma diferente de olhar para a infância, né? Essa fase da vida tão importante para todos nós, né? Outro mito, é novidade, é modinha, modismo? Apareceu agora, bombou? Não. O primeiro livro sobre disciplina positiva foi escrito há 40 anos atrás, em 81, pela doutora Jane Nelson. Ela que usou essa forma, essa nomenclatura disciplina positiva. E assim, ela já escreveu, reescreveu, teve parcerias em mais de 40 títulos em inglês. Então, assim, em português está sendo traduzido agora, temos mais ou menos em torno, acho que de 10 títulos já traduzidos. Então, assim, tem muita edição, tem muita reedição. Então, isso não é novidade. Se o primeiro livro foi escrito há 40 anos atrás, a gente não pode achar que isso é modismo, né? Que é novidade. Aí, pessoal, outra coisa, embora a doutora Jane Nelson tenha sido a primeira doutora... Travou de novo, Mari? É isso, será? Eita. Será que é melhor eu tentar voltar novamente essa live, gente? Eu acho que eu vou tentar.
porque pra mim aqui tá bem lento e a Mari falou que travou novamente. Tá ok. Ok, recebi que tá um ok. Olá, Rô, tudo bom, meu amor? Bom, enfim, pessoal, vamos ver o que a gente consegue. A doutora Jane Nelson, ela publicou o primeiro livro há 40 anos atrás, mas 40 anos atrás não é novidade. Ela é doutora, ela é psicóloga e ela segue a linha de pensamento adleriano, que é do Alfred Adler. Então, assim, ele, se tivesse vivo, hoje o doutorzinho estaria com 151 anos. Ele é contemporâneo de Freud. Então, assim, ele participava de grupos de discussão com Freud, começaram a trabalhar juntos, só que depois tiveram ali um desencontro de ideia e ele foi seguindo a linha dele. Então, a doutora Jane Nelson começou a escrever, falar sobre a disciplina positiva, porque justamente quando ela estava no college, que ela estava na universidade, ela já era mãe, ela já estava estudando psicologia. Ela já tinha criança em casa e estava um caos. E tudo que ela aprendia sobre psicologia, ela tentava colocar em prática na casa dela e não funcionava. O que começou a funcionar era justamente os pensamentos de Adler. Por isso que ela seguiu isso. E a partir do momento que tudo que ela começou a colocar em prática começou a dar certo, ela começou a documentar. Então, na verdade, tem a base teórica muito sólida, muito estabelecida, né, com esse médico, doutor vienense, que é Alfred Adler, que é a linha de pensamento adleriana, que a doutora Jane Nelson começou a ter a sacada e falar, olha, isso aqui funciona, então eu vou começar a descrever e vou começar a estudar isso. Então, quando eu fui babá nos Estados Unidos há 10 anos atrás, que eu tive o primeiro contato com a disciplina positiva, já era um pouquinho popular entre as mães mais bem informadas, né? E, então, assim, foi que foi. Assim, tá crescendo, é uma vertente nova, os países os países de primeiro mundo estão usando? Sim. As escolas internacionais no Brasil? Sim. A necessidade de a gente aprender essa abordagem? Sim, pessoal. Né? Porque é mais ou menos, é importante aprender sobre marketing digital? É importante aprender sobre ter um perfil no Instagram? Sim. Por quê? Porque é tecnologia, é inovação e isso também, tá todo mundo se cercando de mais informações. Então, assim, pensa só, se as escolas de primeiro mundo estão com essa abordagem positiva na educação, não violenta, não punitiva, né, que aborda a responsabilidade das crianças. Se os filhos dos caras mais poderosos do mundo estão tendo esse tipo de educação, esse tipo de treinamento, a gente não? Por que não? Né? Tá na hora, sim, de a gente começar a se informar, de a gente começar a trabalhar mais com isso, né? Então, assim, olha, a doutora Jane Nelson foi a primeira a escrever o livro, americana, que, ó, começou a bombar, começou a disseminar mais a informação, mas tem uma linha uma base teórica muito sólida, né? De pensamento, de teoria, né? Então, o que difere a disciplina positiva? Porque apesar de ter essa base teórica muito forte, a gente tem ferramentas práticas, que eu já vou falar sobre isso. Então, assim, infelizmente, pessoal, embora assim seja novidade na Europa, no Canadá, não seja mais novidade na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, essa abordagem socioemocional positiva, não são muitos lares, muito menos aqui no Brasil, que a gente encontra pai e mãe que conhecem essa abordagem. Muitas vezes pensam que é muito instintivo cuidar da criança. E eu não tô tirando isso para dar banho, para comer, para alimentar, para trocar e colocar na van e colocar para a escola, sim. Mas não acaba só isso. Tem um outro aspecto que lidar com o emocional da criança não é fácil. É cansativo, é exaustivo. Por isso dessa abordagem, por isso tentar trazer mais informações para todo mundo. Né? Então assim, preciso aprender a cuidar de filho? Ué, né? Precisa. Você tá desenvolvendo um ser humano ali, né? Então, assim, o mundo muda tanto rapidamente que é necessário sim, tá, pessoal? Então, assim, muitas pessoas não conhecem essa base sólida de teoria da disciplina positiva e acabam falando besteira, né? Acabam julgando justamente por não conhecer. Achar que é modismo, achar que é nova e não é. Então, assim, dito que não é nova,
dito que foi todo embasado por um médico vienense, contemporâneo de Freud. Mas isso quer dizer então que é antiga, que é desatualizada? Não. Cada livro que é publicado tem mais estudos sobre neurociência, sobre psicopedagogia, sabe, como a forma de educar. Então a gente pode dizer que a disciplina positiva não é moderna, do tipo de nova de monismo, mas é atualizada, né? Então assim, não é uma coisa que se estudou e parou, que não se adaptou ao mundo contemporâneo. Muito pelo contrário, fala justamente dos desafios de cuidar das crianças no mundo de hoje, né, do que a gente tem. Então assim, se falar, então a disciplina positiva traz truques, traz mágica, então assim, se eu sei disciplina positiva, eu nunca vou ter problema na educação do meu filho, vai ser, melzinho na chupeta, não. E se alguém vender isso pra vocês, alguém tá vendendo errado, porque não é assim. Não existe uma dieta que funcione para todo mundo o tempo todo. Então, assim, não existe uma técnica, uma ferramenta da disciplina positiva que vai funcionar com seu filho a vida toda, porque você não é o mesmo. Você muda em um ano, você amadurece, seu filho cresce. Os desafios mudam. Então, se alguém vender para você um curso de disciplina positiva, 10 passos para não ter problemas com seus filhos, é mentira. Porque, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa de jogo de cintura. Que não é só o fato de conhecer a base teórica e conhecer a parte prática que tudo vai funcionar o tempo todo. Mesmo porque, pessoal, a gente está em eterno desenvolvimento, né? Do tipo, a gente tem que ter paciência com a gente mesma, como mãe, como pai, como educador. E paciência com as crianças, porque elas estão vendo tudo pela primeira vez. Né? Na maioria dos do caso, né? Na maioria das vezes. Então, assim, traz ferramentas que são alternativas, que têm um foco na solução, que são proativas para os problemas com crianças e adolescentes. Sim, então isso é verdade. É mito que é mágica, é mito que pim não tem problemas, mas é verdade sim, que traz ferramentas práticas, abordagens ativas que focam na solução do desenvolvimento do seu relacionamento com crianças e adolescentes. Então, assim, os recursos, deixa eu até mostrar aqui para você, das ferramentas, são muitas vezes prático mesmo. Por exemplo, aqui, esse baralho da disciplina positiva, que é um material da Jane Nelson, tem 52 cartas e tem mais de um baralho. Então, assim, são dezenas de ferramentas. E geralmente tem, olha, por isso que eu falo que são ferramentas práticas. Tem um exemplo, uma orientaçãozinha básica do que fazer. Essa, por exemplo, ensina as crianças o que fazer, porque a gente tem que ter tempo para treinar as crianças. A gente não... É ilusão nossa achar que eles vão fazer tudo certo da primeira vez sem nunca ter feito. Você não vai pegar um carro e vai dirigir perfeitamente, conhecendo as leis de trânsito, se ninguém nunca te ensinar. Se ninguém nunca falar o que tem que ser feito. Por que a gente espera isso das crianças? Tá? Então, assim, são fáceis de aplicar? São muito mais práticas do que você ler um livro e não saber o que está acontecendo. Essa aqui, perguntas curiosas. Eu vou até dar um exemplo do meu final de semana. Não sei quem me acompanhou no final de semana, mas eu tive contato com uma criança pequenininha que eu já estava até meio desacostumada, né? Essa ferramenta aqui, perguntas curiosas. Então, perguntas curiosas, o que seria essa ferramenta da disciplina positiva? A gente fala que perguntar ativa aqui o cérebro da criança, faz refletir. E eles reagem muito melhor a uma pergunta do que uma imposição, do que uma ordem. Então, eu estava lá com a criança pegou o banco que segurava a porta, levou para um outro lugar, ficou de pé no banco para mexer no interruptor, apagar e acender a luz. Fez. Tentei não achar muita graça para não incentivar, porque não era isso que eu estava esperando na situação. E aí eu falei, precisa colocar o banco no lugar. Pensei comigo, então eu vou fazer uma pergunta curiosa. Vou perguntar para ela, viu, você não quer colocar o banco lá no lugar? É uma pergunta, é diferente de uma ordem. Mas olha que pergunta furada que eu fiz. Perguntei pra criança, viu, você não quer colocar o banco no lugar? Ela olhou pra mim e falou, não. Tá certo, ela não quer.
Então, assim, eu usei uma ferramenta da disciplina positiva, só que eu usei de forma errada. E olha que eu uso todo dia, né? Então, assim, eu falei, oxa, fiz uma pergunta errada. Então, assim, o certo como seria? Vou até ler aqui pra vocês, ó. O que você precisa fazer para estar pronto para a escola? Então, eu deveria perguntar pra criança, o que você deve fazer depois de ter usado o banquinho, né? Seria colocar no lugar de volta. Aí eu falei, eita, não tive sucesso aí na pergunta, então eu vou usar outra ferramenta, né? Outra estratégia, que são essas daqui da cartinha da disciplina positiva. Eu falei, vou usar a escolha limitada. Escolha limitada é quando você dá uma escolha, duas escolhas só pra criança, que você tá ok com a escolha. Aí eu falei, hey, meu amorzinho, a gente precisa colocar o banco no lugar de volta. Você quer fazer isso sozinha ou você quer me ajuda? Você quer fazer sozinha, do tipo segurando os dois lados do banco, ou você quer que eu segure um lado e você segure o outro? Aí ela pensou e falou, quero ajuda. Você segura de um lado. Então, assim, a gente voltou o banco no lugar que estava, porque essa era a intenção. A intenção não era dar ordem para a criança, mandar na criança. A intenção era fazer com que a criança voltasse o objeto no lugar. E foi feito com sucesso. Então, assim, essas ferramentas são práticas. Então, assim, ó, opa! Usei a pergunta, eu mesma, como adulto ali da situação, fiz a pergunta errada. Tá, beleza, errei, vou usar outra estratégia. Então, assim, se alguém falar que tudo funciona o tempo todo, mentira, não vai funcionar tudo o tempo todo. Mas ali eu saquei, olha, o que eu perguntei não fez sentido, então eu vou agir de outra forma. Então, por isso que quanto mais você sabe, melhor fica, né? E assim, o que você vai aprendendo? Você vai aprendendo um jogo de cintura. Abordei de um jeito, não deu certo, eu vou abordar de outro. Então, assim, ai, Jéssica, quer dizer que se eu comprar esse baralho aqui da disciplina positiva, vou saber todas as ferramentas e tá ótimo? Meio que não. Porque, assim, comprar uma churrasqueira te faz um bom churrasqueiro? Garante o sucesso de um churrasco maravilhoso? Não é só a churrasqueira, é o carvão, é a carne, é o modo de assar. Então, assim, essa conotação, o baralho da disciplina positiva ajuda, principalmente quando você tiver uma base teórica ali, para saber por que eu tô fazendo essa pergunta, por que eu tô dando escolha limitada, porque toda imposição gera, ó, resistência, então eu não vou impor. Ah, isso quer dizer que eu vou mimar meu filho? Não, porque ninguém gosta de ser mandado o tempo todo, nem você. Se o patrão paga o seu salário, então isso dá o direito dele vir mandar em você o tempo todo. Para isso, faz isso, para isso, vai fazer aquilo. Eu já falei. Não é assim. Porque a base da disciplina positiva é ser respeitosa o relacionamento, é ter um relacionamento saudável, tá? Então, assim, o conhecimento vem de curso, o conhecimento da base teórica vem de leitura, dos livros, vem dos workshops que eu faço, vem das lives aqui que eu venho compartilhar conhecimento, trazer um pouquinho da base teórica. Então, juntar os dois é perfeito? Sim, é o casamento perfeito, né? Isso não vai garantir que nunca vai ter briga e conflito, muito pelo contrário. Se não tivesse, não vai ter nem a necessidade de se aprender nada, né? É aquela velha história, me matricular na academia me emagrece? Não, que vai emagrecer você ir pra academia, né, pessoal? Então, assim, a base teórica, pessoal, já falei que o primeiro livro com o título de Disciplina Positiva foi publicado há 40 anos atrás. Agora, outra informação, já foi traduzido esses títulos em mais de 50 línguas. Então, assim, tá se popularizando, tá todo mundo aprendendo, né? Aí, uma hora você vai ver que tá todo mundo abordando de uma forma diferente a educação dos filhos, tá abordando a sala de aula de uma forma diferente, e você tá desatualizada, né? E não é pelo fato de ficar fora, fora, assim, do conhecimento, se sentir mal por causa disso, é porque facilita. Justamente só porque facilita a vida de quem lida com criança, porque é exaustivo, tá? Então, assim, se foi publicado há 40 anos atrás, tem mais de 50 línguas traduzido o livro, esse PDA, essa Associação Internacional de Disciplina Positiva que eu faço parte, já existe em mais de 80 países.
Então, assim, é sério, né? Então, a gente tem a mania de falar que é modismo, que é coisa que, vai passar. Não. A gente já viu que tem base teórica muito bem fundamentada e já viu que está crescendo. Então, assim, vale a pena estudar um pouquinho, vale a pena reler o post, que às vezes, não só eu, mas uma educadora parental que tem toda a formação na PDA, né, nessa comunidade internacional de disciplina positiva. Vale a pena compartilhar essa live, por exemplo, né, para que mais pessoas saibam. Vale a pena salvar um post para você reler, né, para saber como se portar. Então, assim, um outro mito que fala muito da disciplina positiva é mimimi. É muito mimimi, sabe? Vai bajular muito essas crianças, vai deixar tudo mimado. Gente, quem fala que disciplina positiva, que educar de forma positiva é mimar, que é mimimi, eu vejo que é um adulto frustrado porque não foi tratado com educação e respeito na infância. Aí, domingo eu tive um comentário de um cara que falou assim, do mimimi, quanto mais faz pra essa geração. Eu não tô falando que mais fazer, só fazer o tempo todo. Muito pelo contrário. Por que a gente tem que aprender disciplina positiva? Porque a gente veio de uma geração que era extremamente autoritária, que a criança não tinha voz. Aí a próxima geração fez totalmente o contrário, né? Não teve nenhum tipo de limite. E agora a gente não sabe. Por isso que a disciplina positiva casa esses dois lados. Né? Então, assim, quando uma pessoa fala, é muito mimimi, você vai mimar, vai bajular a criança, não. Pra mim é só um adulto frustrado porque não foi tratado com respeito, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então, assim, por que isso é um mito muito grande, que não é isso? Oi, Bê, boa noite! Por que é isso um mito? Porque a definição de disciplina positiva que eu mais gosto de usar é que a disciplina positiva é uma abordagem socioemocional para pais, educadores, com foco no desenvolvimento em habilidades de vida, tá? E assim, habilidades de vida de uma forma gentil e firme. Se na definição de disciplina positiva eu estou usando a palavra firme, isso quer dizer que eu vou mimar? Não, a gente sempre fala que a gente é gentil com o outro indivíduo, com a criança, com o adolescente, e a gente é firme com a situação. Por isso que casa, por isso que não é aquela educação antiga autoritária, nem uma educação moderna, agora sem limites, totalmente permissiva. E isso aqui, ó, pessoal, Adler, quando eu falei que ele era contemporâneo de Freud, que hoje ele deveria ter 151 anos, ele já fazia isso em praça pública, lá na Viena, lá na Europa. Né? Ele já consultava as famílias e tentava alinhar essa firmeza e gentileza. Então não é coisa nova, não. E nem coisa que não tem fundamento, que não tem porquê. Oi, Ana. Oi, Marcelo. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Então é mito. Mito achar que eu vou tratar meu filho, vou educar com disciplina positiva, ele vai ficar mimizento, vou ficar mimando meu filho. Não é. Porque a definição da disciplina positiva é gentileza e firmeza. Se eu tenho firmeza na definição, gente, não tô mimando, não. Tá? Então, assim, fazer o que quiser, a criança faz o que quiser, tá bem longe da disciplina positiva. Sabe por quê? Porque a gente foca na responsabilidade. Então, quem é responsável não faz o que quer. Quem é responsável faz o que é necessário, o que é para ser feito, né? Então, é um mito muito grande achar que eu vou tratar com respeito e eu vou mimar. Sabe por que o pessoal fala muito disso? Porque quando a gente fala de respeito mútuo, dói para muito adulto, sabia? Eles ficam assim, respeito mútuo o quê? Eu vou ter que respeitar uma criança? É sim, porque não tem outra forma de uma criança entender como é importante respeitar o outro se ela não for respeitada. Só aprende o que é respeito sendo respeitado e respeitando. Por isso que a palavra mútuo, na definição da disciplina positiva, que é uma das bases, muda tudo isso. Então, quando você exige o respeito, eu exijo que me respeita. Respeito é bom e todo mundo gosta. É mito. Porque você não pode exigir uma coisa que você não é capaz de dar, né? Isso daí é utopia. Você vai exigir uma coisa que você não é capaz de dar? Porque respeito, na verdade, ensina-se, né? Não exige. E assim eu faço até uma conotação do meu avô. Quando eu fui escrever isso, eu lembrei do meu avô.
Eu não lembro do meu avô, eu vivi a minha vida toda com ele, exigindo respeito de mim. Meu avô nunca falou, nem dedo em risco, eu exijo que você me respeite, menina. Mas eu nunca desrespeitei meu avô. E eu também não lembro de nenhuma situação do meu avô me desrespeitando. Meu avô era de poucas palavras, ele conseguia transmitir o que ele queria falar no olhar dele. Tinha um olhar bem marcante, um olhão verde assim, sabe? Então eu não lembro do meu avô gritando, ameaçando, punindo. Mas eu lembro dele da voz serena dele, falando o que era pra fazer e o que não era pra fazer. Porque disciplinar é isso, é você orientar, né? A palavra discípulo já vem, né? O que são discípulos de Jesus? São as pessoas que seguem o mesmo caminho, pessoas que são ensinadas passo a passo, com um modelo. Então, o respeito mútuo, eu tenho que respeitar meu filho? Claro, se você quer ser respeitado. Né? Então, isso eu sempre enfatizo muito. Então, assim, se alguém achar que disciplina é positiva, é fazer todas as vontades das crianças, é fazer tudo para as crianças, é tremenda piração, que não é isso. Que é muita conversa, muito blá blá blá, não. Meu avô, como eu disse agora, é um exemplo para mim que ele aplicava disciplina positiva no jeito dele de viver, e meu avô era de poucas palavras. E lembro dele falando uma vez para mim, desce do muro, que a gente tinha mania de subir no murinho. Acabou. Meu avô acho que falou uma vez só. Nunca mais. Não falou desce do muro senão se apanha. Me bateu e falou desce do muro. Não. Se geralmente faz isso, o que você faz? Você vai subir no muro de volta. Mas na hora que ele não tá vendo. Né? Que é geralmente o que acontece hoje com a educação, né? A consequência. Então, assim, a gente sai desse extremos, que primeiro a criança, na educação mais conservadora, que a criança não tinha voz, que a criança não podia falar, que ela não tinha opção, para uma geração que pode fazer tudo. Então, é o meio termo. Pode fazer tudo? Não. Criança tem voz? Sim. Então, por isso que essa escolha de ferramenta, essa é a ferramenta, por exemplo, de escolha limitada. Você dá a escolha para a criança a partir do momento que você está ok. Você que é adulto responsável. Você tem que estar confortável com as escolhas que você está dando para a criança. Não é responsabilidade da criança saber sempre o que fazer. Até adolescente, né? Do tipo, eles estão aprendendo, né? Como situar na vida, situar no meio social. Tá, pessoal? Então, assim, respeito mútuo é difícil para muitas pessoas, porque é difícil respeitar, né? É que nem, pessoal, a gente fala assim, como professor, é que eu sou professora, né? Do tipo, eu exijo que meus alunos me respeitem. Tá. Né? Mas para isso, você tem que respeitar seus alunos também, porque senão você não é capaz. E toda vez que eu me sinto desrespeitada pelos meus alunos em sala de aula, e eu falo isso para eles, porque eu aplico a disciplina positiva em sala de aula, e hoje eu falo que eu saio da sala de aula sorrindo, eu saio feliz. As crianças, o comportamento das crianças é o que menos me incomoda. Então, assim, toda vez que eu sinto que meus alunos não estão me respeitando, eu penso e faço uma autorreflexão. Será que eu estou deixando de respeitá-los? Será que de alguma forma eu estou faltando com respeito com eles? Se não, por que será que eles estão fazendo isso comigo? Será que eu estou deixando de cumprir algum acordo? Por isso que eles não estão cumprindo? Eu sempre faço uma reflexão comigo. A maioria das vezes é porque eles ficam muito animados e eles não conseguem respeitar o acordo de levantar a mão. Mas eu não preciso brigar com eles. Eu só lembra do nosso acordo? Sim, desculpa. Porque quando alguém tá falando, algum aluno tá falando, eu levanto a mão para falar. Eu não interrompo o meu aluno. Então, a partir do momento que eu não interrompo o meu aluno quando ele tá falando, eu também não deixo que ele faça isso comigo. Às vezes eu preciso lembrá-lo, né? Mas já foi acordado, porque eu faço isso. Se eu faço, eu posso cobrar. Entendeu? Essa linha aqui. E assim, a gente fala que quando a gente é respeitoso demais, Jéssica, sabe o que acontece? A gente acaba mimando. A gente acaba criando criança folgada. Não é isso, gente. Muito pelo contrário. Uma coisa que a gente chega, que a gente não aguenta mais, é adulto mimado, que é pior ainda. Sabe? Intolerante. Eu fiz até uma linha. Exigente,
tiranos. Deus me livre, isso a gente já tá por aqui, tá? A gente não quer mais isso. Tanto é que eu trouxe até esse livro aqui que eu tenho, que é do Rudolf Dreikels, que foi de 64, acho que é a primeira publicação desse livro. E tem um capítulo que fala aqui, ó, a coragem de dizer não. A coragem de dizer não. Porque Dreikels, ele seguiu toda a teoria de adleriana. Então, assim, ele fala da coragem de dizer não. Porque ele já tinha lá, muito tempo atrás, essa preocupação, né, de não conseguir colocar limites. E ele fala com seriedade sobre a importância de não estragar as crianças, de ter coragem de falar não, né? Tem um capítulo inteirinho que fala sobre a superproteção, porque toda vez que você faz alguma coisa para a criança, você está tirando a oportunidade da criança fazer por ela mesma e aprender. E isso é egoísmo. E isso é egocentrismo, porque na sua cabeça você faz melhor. Pode fazer melhor porque você está mais tempo fazendo, só que é um egoísmo você não deixar que a criança pratique para fazer. E eu sempre dou, por exemplo, um exemplo bobo até, de colocar suco, sabe, da jarra de suco. Às vezes a mãe nunca deixa a criança praticar, nunca deixa a criança ter a coordenação fina lá para encher o copinho, aí quando derrama, grita, xinga, surta. Você nunca deixou a criança experimentar, né? Você nunca deixou a criança essa vivência. E é geralmente o que a gente faz. Então essa superproteção, deixa que eu ponho pra você, você não sabe. E vai pôr até quando? Até 30 anos, tá morando com a mãe e a mãe fazendo prato de comida? É isso que a gente quer? Não, não é isso. Então é bem diferente. Então a disciplina positiva não tem essa não de só porque você respeita a sua criança, você vai deixar mimado. Então, pessoal, isso não é verdade, tá? Isso daí é um grande mito. Agora, é verdade que a disciplina positiva é uma abordagem acolhedora, gentil, respeitosa, mas que saiba dar limites, tá? E assim, por que é tão importante a presença do adulto responsável na aplicação das ferramentas da disciplina positiva? Porque vai lembrar o tempo todo para a criança que ela tem que seguir o nosso modelo, o nosso exemplo. Então, vai dizer que o adulto é deixado em segundo plano? Não. Se você tá ficando em segundo plano na sua casa, na sua sala de aula, sinal que você tá fazendo um serviço maravilhoso. Que as canadenses, quando vêm auditar aqui na escola que eu trabalho, que é uma escola internacional, elas falam, a partir do momento que o professor é dispensável, tá ótimo. Sinal que você treinou seus alunos tão bem para se cooperar ali, que tá bem. Não dispensável que o professor não precisa existir. Não precisa estar lá o tempo todo. Se você não falar, se você não pedir, não faz. Então, é justamente isso dentro de casa também, tá? Então, assim, aí o pessoal às vezes fala que é um tremendo mito, que é uma coisa sem sentido, que fala que a disciplina positiva, a partir do momento que a gente fala do respeito mútuo, porque o respeito, sim, ele é horizontal, porque a criança tem que respeitar o adulto do mesmo jeito que o adulto respeita a criança, o patrão tem que respeitar o funcionário do mesmo jeito que o funcionário respeita o patrão, o homem tem que respeitar a mulher do mesmo jeito que a mulher respeita o homem. Então, por isso que a gente fala de respeito mútuo, respeito horizontal. E aí, na hora que a gente fala isso, o pessoal se confunde que, então tira a hierarquia. Então, assim, ninguém tem mais autoridade sobre ninguém. Não é isso. Porque o adulto responsável é autoridade, sim, ele é responsável pela situação, pela segurança das crianças. Só que a autoridade não tem nada a ver com a agressividade, né? Esse é o paradigma que a gente tem que quebrar, tá? Porque, na verdade, pessoal, se a gente, pai, mãe, professor, tem a importância de trabalhar ali o papel dele de modelo o tempo todo, como que não existe que é menos? Você não vai se nivelar a criança porque você tem mais experiência de vida. Por isso que é importante você, como adulto, ser regulável, não sei, aquele temperamento doido, porque você vai ensinar o que pra criança? Ser assim o tempo todo? A brigar e responder? Porque olha, pensa bem, não é nem íntegro, nem respeitoso, nem coerente. Se uma criança bate no irmão, você vai lá e
bate na criança e fala, não é pra bater no seu irmão. Não faz sentido, não é íntegro, não é coerente, não é nem eficaz isso, né? Porque quem bate pra ensinar, ensina a bater. Você vai falar que não é pra fazer uma coisa que você acabou de fazer, que nem sala de aula, quando você pede silêncio gritando, não vai dar certo, porque você não pode exigir aquilo que você não é capaz de dar, né? Então, assim, eu gosto até de dar o exemplo de empresa. Imagina, se o seu patrão chega no primeiro dia lá e fala, olha, pra mim é uma virtude, é um valor, pontualidade. Eu não aceito, eu não gosto que meus funcionários cheguem atrasados. E aí toda reunião que seu patrão, seu coordenador, seu gerente marca com você, ele tá atrasado. Será que faz sentido pra você ouvir o que ele tá falando? Não, porque a gente aprende com exemplo, a gente não aprende com as palavras. É a mesma coisa com as crianças, tá? E aí, pessoal, se você é do tempo que acha que tinha que bater, colocar de castigo no milho, né, do tipo, ameaçar para educar, tudo bem, se foi até então foi isso que você tem de informação. Só que eu posso te garantir que existem outras formas, né, mais eficazes, diga-se de passagem, né, porque a gente sabe que bater ali, ó, bate na hora, calma, mas depois volta, é muito recorrente, por isso quem bate mais de uma vez. Se batesse uma vez e resolvesse, talvez não teria necessidade de bater tanto. Então, assim, eu quero informar, eu quero, assim, para alegria geral aí, que existem formas mais eficientes, mais respeitosas e principalmente legal, porque todo mundo sabe que hoje em dia é ilegal bater numa criança, né? Tem situações de família que eu já trabalhei que perderam-se a guarda das crianças. Ah, mas foi sem querer, foi no momento disso. Não justifica, né? Porque a proteção, a integridade das crianças estão asseguradas por lei. Do mesmo jeito que você não pode bater no idoso, né? Se bater no idoso, bater num animal é crime, por que numa criança não? Não é doido isso? Oi, Mi! Ai, meu amor, obrigada! Você foi uma aluna maravilhosa, não te esqueço jamais, viu, minha querida? Saudade de todos vocês. E é isso, gente, conexão, né? Do tipo, eu tenho que respeitar meus alunos do mesmo jeito que meus alunos precisam me respeitar. É fácil? Não. Acontece do dia pra noite? Não. Tem que ter muito pulso firme, tem que saber muito o que fazer. E aí, outro mito. Porque quando se batia, né, a gente achava que a criança estava ali aprendendo, mas a criança está aprendendo à base do medo. A disciplina positiva, por ser ferramentas de longo prazo, ela ensina de forma diferente. Ela ensina com cooperação, com respeito, com empatia, com responsabilidade social. Porque é isso que a gente quer. Quando a gente fala de respeito mútuo, é isso. A gente não quer briga no trânsito, a gente não quer várias coisas lá na frente para a criança. Por isso que a gente é a longo prazo. Quando você bate ali, a criança para momentaneamente somente por medo, mas ela não cria consciência e responsabilidade social nela. Então, isso aí é uma coisa para se pensar, tá? Outro ponto que a gente fala muito é que a gente acha que disciplina positiva é oba-oba, é playground o tempo todo, é sempre entreter a criança, é sempre prazeroso o tempo todo. Isso, gente, não existe. Mesmo porque, olha o nome, disciplina, foi o que eu falei, né? Disciplina parece até um conjunto ali de regras, mas disciplina do tipo, é foco no que você quer. O foco da disciplina positiva ali é um relacionamento harmonioso, respeitoso, né? Empático, é desenvolver habilidades de vida para um adulto, desenvolver caráter, valores, né? Que a gente quer adulto que seja respeitoso com a sociedade, que tenha caráter, que pense no próximo. Tanto é que eu até marquei aqui, ó. Meu primo, acho que o Fronza compartilhou há pouco tempo, acho que no LinkedIn dele, alguma matéria falando que a empatia é uma das virtudes que será mais valorizadas no próximo tempo no mercado de trabalho. Tipo, você tem a partir do momento que você tem um funcionário empático, você sabe que você tem um funcionário leal, né, nas empresas. E é isso, o mercado de trabalho está mudando. A gente quer preparar essas crianças para isso.
nem esse lance de competitividade o tempo todo, de passar a perna, isso, aquilo, sabe? É muito diferente, gente, tá tudo mudando. Sabe, esse negócio de ser home office, do funcionário ter liberdade para trabalhar a hora que quer, é por isso que a gente foca em autonomia, em responsabilidade, né? É toda uma outra pegada, é mudança de paradigma, foi o que eu falei lá no começo. É uma abordagem antiga, porque tem uma base teórica muito sólida, mas tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje, né? E é verdade, não é mais leve isso não, porque o que acontece, geralmente, vou dar só um exemplo. Mãe geralmente dá um celular para uma criança que a criança nem poderia ter, mas não vamos entrar nem nesse mérito. Aí a mãe fala, ai, se você quebrar esse celular, eu nunca mais te compro outro. Vai dar. Nem era pra dar, mas já deu. Deu com aquele sermão que entrou por uma orelha e saiu pela outra, pela criança, blá, 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 blá. Aí quebrou o celular. Ai, ficou caro pra consertar. Nem terminou de pagar o celular. O que a mãe faz? Nunca mais vou te dar celular. E bate, põe de castigo. O que acontece no mês seguinte? Comprou outro celular. Tá ensinando o quê? Responsabilidade? Consequência lógica? Não. Então, assim, e aí o que seria na disciplina positiva, então, Jéssica? Seria mais ou menos o seguinte, olha, eu vi que você não teve maturidade, cuidado suficiente, ou pode ter sido até um acidente. Eu entendo que é muito frustrante você ficar sem celular. E é assim que vai ser agora, até eu ter condições de comprar outro. Bate? Não. Xinga? Não. Valida o sentimento que é horrível ficar sem celular? Sim. Entende uma forma empática? Sim. Dá outro? Não. E hoje em dia o que a gente faz é totalmente o contrário. A gente bate, xinga, não valida o sentimento, não é empático, só julga, mas acaba cedendo. Por isso que a gente chegou onde a gente tá. Por isso que a gente tem a necessidade de dar um passinho para trás e aprender um pouquinho. Então, assim, as habilidades, que é verdade, habilidades pessoais que a disciplina positiva foca em desenvolver. São pessoas bem resolvidas, são adultos mais seguros, mais equilibrados, com pensamento mais organizado, tá? E mito, que a gente coloca a criança no pedestal, que é só a criança. Não, acabei de falar do respeito mútuo, acabei de falar de consequência, né? Então, tipo, não coloca a criança no pedestal. O que é diferente é que a gente tem uma visão diferente desse negócio de submissão, de mandar. Mesmo porque é cansativo ficar mandando o tempo todo. A gente desenvolve a criança para que ela consiga fazer o que é certo sem ninguém ficar falando. É isso que eu faço em sala de aula. Você acha que eu gosto de repetir 500 vezes a mesma coisa para um aluno? Não. Não quero. Por isso que eu aprendi disciplina positiva. Por isso que eu aplico. Porque é a responsabilidade dele me ouvir. Porque eu ouço quando ele fala. Acabou. Entendeu? Então, assim, coloca num pedestal? Não. Então, assim, só que a gente também não incentiva a obedecer por medo, somente, tá? Nem porque apanha, nem porque fica de castigo, nem por agradar adultos. Isso é outro ponto, gente. Parem de criar crianças para agradar a você mesmo e os outros. Sabe por quê? Porque lá na frente vai ser aquele adulto, perdão a palavra, babaca, que fica esperando a opinião de todo mundo para se autoafirmar. Estima baixíssima, porque ele espera do outro, se o outro valide o que ele é, e não é isso, né? Tô falando assim, nossa, que tem que ser o bem resolvido, não, mas que tem uma confiança suficiente para ir para o mercado de trabalho, para montar uma família, para exigir respeito de outras pessoas, né? Que não seja submisso da esposa, submissa do patrão, submissa do marido. Então, é por isso mesmo que a gente fala disso, que não é por medo, nem por agradar, tem que fazer para agradar, tem que tirar 10 para agradar o pai, tem que tirar 10 porque senão apanha, tem que ir bem, tem que ter rotina de estudo, tem que saber que estudar é importante, sem ninguém ficar lá, se não estudar isso, eu vou tirar videogame, se não estudar aquilo, porque mais uma vez, o foco é nas habilidades sociais e emocionais. Tá? E uma habilidade emocional é a consciência. Todo mundo fala, mas criança tem consciência? Não tem formada completa. Mas é aí que a gente começa. E olha, gente, tem adulto de 40 anos aí na minha idade que tem menos consciência do que uma criança.
né? Do tipo, e a gente fala, ai, mas é aos poucos, porque a gente não tem como despejar um caminhão de informação nas crianças, é um pouco, porque o que a gente quer? A gente quer um adulto, um adolescente com autocontrole, autorregulação. Ninguém quer uma criança mimada, mas se a criança der um chilique lá, der uma birra, ok. Valida o sentimento, a frustração, mas o que você pode fazer? E sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque a disciplina positiva, ela divide muito o que é o sentimento e o que é o comportamento. E hoje a gente tem muito adolescente, muito adulto com crise de pânico, com crise de ansiedade, que não sabe lidar com as emoções, com os sentimentos aqui dentro. Eu vou dar um exemplo que eu fiquei super feliz, eu fiquei super orgulhosa de mim mesma, né? A disciplina positiva também ensina isso. Ensina que você fica orgulhoso de você mesmo, você não espera isso de ninguém, porque é encorajamento, diferente de elogio, né? Mas, por exemplo, eu fui buscar meu marido, que ele teve alta médica, que ele estava internado. Pensei em ir de Uber, mas o Uber ficava muito caro. Aí eu falei, beleza, eu vou me arriscar e dirigir, né? E aí ainda tinha um agravante, pessoal, de que se eu não estivesse lá na hora da alta dele, ele ficaria... Boa noite, deixa eu ler. Olha, 10 anos, perfeito. E sabe que uma coisa, mãe, que ao invés de você elogiar, você volta para ele, filho, como que você se sentiu com esse 8? O que você acha desse 8? Foi bom por tudo que você aprendeu? De tudo que você se desenvolveu? É isso mesmo. É do tipo, a criança não precisar precisar do outro validando o tempo todo. Olha, mãe, fiquei feliz, sabe por quê? Porque era multiplicação. Multiplicação é super difícil. Olha, eu tive que aprender tabuada para fazer. Ele vai saber, ele vai criar consciência do que ele está aprendendo. Porque hoje você pode ver que as crianças menos sabem o que está aprendendo. Você pergunta, filho, o que você aprendeu na escola? Não sabe, né? Então, assim, voltando ao exemplo do meu marido, me arrisquei de dirigir em São Paulo, um caminho que eu não sabia, um horário que eu não sabia. Aí o que aconteceu, né? Que a lei de Murphy é ótima, maravilhosa. Aí a marginal parada, meu celular deu pane, parou de funcionar, eu comecei a tremer. Eu comecei a ficar nervosa, aí eu tive a habilidade, eu tive o controle de parar o carro num lugar seguro, pro celular voltar, ligar e desligar, porque esquentou. Eu tive a paciência comigo mesma de ter me perdido sem ficar nervosa, porque eu já fiquei... o que a gente quer é reagir, é xingar tudo, xingar. Aí eu falei assim, gente, se eu continuar dirigindo da forma que eu tô, vai ser perigoso, não só pra mim, para o outro. Tive a paciência, porque, gente, sem celular em São Paulo, eu não pude nem avisar meu marido que eu tava atrasada. Mas eu tive autocontrole. E aí, na hora que funcionou o GPS ali, um pouquinho, eu contei as quadras. 4 quadras eu viro esquerda, 4 esquerda. E eu fui sem. Mas pra ter esse autocontrole, eu falei, é difícil. E é isso que a gente quer. A gente quer desenvolver isso. Então, na hora que eu voltei, eu fiquei super orgulhosa de mim. Porque o que eu pensei em fazer, primeiro momento, parar o carro, chamar um Uber. Aí eu pensei, gente, nem celular eu tenho pra chamar um Uber. Então, assim, você tem que desenvolver esse autocontrole, menina, né? Do tipo, menina de 40 anos. E aí foi. E assim, como eu me sinto? Me senti, muito bem, porque eu desenvolvi ali uma habilidade de dirigir em São Paulo sem GPS, esperar. Então, assim, foi um desafio. E a vida é feita disso. E é autocontrole, isso que a gente quer, né? Lá pra frente nos adultos, né? E quanto mais cedo eles aprendem, mais fácil fica pra eles. Olha que maravilha, né? Então, assim, é mito também, pessoal, da disciplina positiva, que a gente supervaloriza os sentimentos. Que a gente acha que dar nominho em sentimentos melhora tudo. Foi uma crítica que uma pessoa fez da live da semana passada, que eu falei sobre inteligência emocional. Sim, alfabetização emocional. A gente ensina as crianças sobre sentimentos. Porque ninguém me ensinou sobre sentimentos. Quando eu vou na terapia ainda, eu tenho dificuldade de falar. Eu nem sei o que eu sinto às vezes, porque é complicado pra mim. E eu acredito que seja pra mais pessoas. Então, assim, a gente valida os sentimentos, sim, mas não é só isso. A gente dá nome aos sentimentos, a gente valida os sentimentos da criança. Então a gente não superestima só os sentimentos. Então, ai filho, você tá nervosinho, vem aqui, bate na mamãe pra passar o nervoso. Imagina! A disciplina positiva
fala muito bem da diferença do que é o sentimento e do que é o comportamento. A gente valida todos os sentimentos? Sim, porque a gente é ser humano, a gente sente tudo. Frustração, raiva, inveja, desânimo, tudo. Sentir, ok, o sentimento vem. Isso que é meditação. O sentimento vem, a gente não pode brigar com o sentimento. Mas como eu me comporto perante os sentimentos são outros 500. Por isso que eu trouxe meu exemplo pessoal. Meu sentimento foi de desespero, sabe? De ser incapaz. O que eu fiz com aquele sentimento? Eu deixei me controlar? Não. O que eu posso fazer? Posso respirar? Posso olhar o mapa? Posso talvez pedir informação para outra pessoa? Pode ser que sim, tá? Gente, outra coisa. A gente aceita todos os sentimentos, que todos os sentimentos são aceitáveis, né? Graças a Deus, porque somos seres humanos, somos volúveis. Mas a gente dá estrutura ali para a criança reagir. E, por exemplo, uma criança frustrada, perdeu no jogo, sei lá. A criança se frustra por vários motivos, porque eles estão aprendendo a lidar com sentimentos. Então, né? O que pode fazer que a criança se frustrou? Pode xingar? Pode bater o outro? Pode empurrar? Pode morder? Não. Por isso que a gente fala, o que você sentiu e o que você agiu com isso. No começo parece muito blá blá blá, mas depois vocês vão ver que faz todo sentido. Meu sentimento é meu, eu sou ser humano, ok? Mas como eu reajo sobre o meu sentimento, eu tenho controle. Por isso que me diferencia dos animais. Isso que é inteligência emocional. E é isso que a disciplina positiva tenta abordar. Então é verdade que a gente ensina alfabetização emocional. Sim, é mito que a gente superestima o sentimento e só porque sentiu alguma coisa justificável. Não é não. Sentimento é uma coisa, comportamento é outra. Sentimento todos são aceitáveis. O comportamento nem todos. Pode gritar? Não sei. Se for gritar no travesseiro pra desabafar, pode. Gritar comigo não pode. Então por isso que a gente vai ali, passo a passo. Por isso que a disciplina é ensinar todos os dias, é passinhos, tá, pessoal? E aí, quanto mais você treina, você mais ensina pequenos passos, quanto mais você chama essa criança para focar na solução, mais ela se sente pertencente à sociedade, à família, à sala de aula. E a partir do momento que ela se sente pertencente, que ela está colaborando, né, mais ela se compromete em fazer as coisas. Né? Porque não é a ordem. Quando é a ordem, a gente não se compromete. Quem gosta? Ninguém gosta. Vou esperar xingar de novo, vou esperar bater de novo. Põe de castigo, depois eu saio. É isso que a gente vê hoje em dia. Tirou meu celular, mas aí eu fiquei trancada no quarto e deu o celular de volta. Não é isso que a gente quer. Eu te amo. Essa professora linda, gente. Meus alunos me veem com os outros olhos. Mari, já passou tanto tempo já, a professora tá quarentona aqui. Então, gente, outro ponto. Rapidinho, que eu acho que a live vai se encerrar logo logo. A disciplina positiva não trata recompensas, premiações. Estranho isso, né? Bajular a criança, comprar a criança. Se você fizer isso, a mãe dá isso. Não. Porque a gente entende que responsabilidade é responsabilidade. Do mesmo jeito que a gente não pune, a gente também não premia. Que é do tipo, é consequência natural da vida. Ninguém, você foi trabalhar, ninguém veio aqui dar, você foi trabalhar, parabéns, que linda, foi trabalhar. Não é isso, né? A disciplina positiva mudou minha vida também, mudou minha vida com meu marido, mudou minha vida com minha família, comigo mesma, sabe? É isso mesmo. O pessoal acha que é pouco, né? Que é muito banal, que é modismo, e não é, gente. Tem toda uma linha ali, uma teoria por trás disso. E só pra finalizar, porque todo mundo acha que disciplina positiva é fala calminho. Gente, eu sou um turbilhão, eu sou uma mulherzona, eu sou grande, eu sou forte. Eu não falo assim, meu Deus. Falo com respeito? Sim. Tom de voz, preciso aprender. Falo olhando nos olhos? Sim. Só que a gente tem que aprender a ser firme também, porque às vezes é um olhar firme que a gente precisa ter com a criança para a segurança da situação, né? Às vezes é uma fala firme. Se é gentileza e firmeza, eu tenho que aprender a ser firme também. Muitas mães não conseguem se sentir mal por causa disso, não. Se você é responsável pela situação,
Por que não ser firme? Às vezes você tem que ser firme sem falar. Às vezes você aponta, ó, porque a comunicação não verbal também é uma ferramenta da disciplina positiva. Às vezes você tem que pegar a criança de uma situação de perigo e mudar de lugar. E a criança tem que saber que você está fazendo isso tão seriamente que ela não vai resmungar, não. Às vezes, com um aluno, por exemplo, já aconteceu, já expliquei, já fizemos acordo, já nanana. E ele falou, olha, infelizmente, da próxima vez que você fizer isso, eu vou te mudar de lugar. Porque o seu comportamento está sendo inadequado, que está incomodando mais pessoas. E isso não é respeitoso. Não é respeitoso incomodar os outros. Então, olhei, não parou? Pega a carteira e levanto. Isso é ser firme também, porque me comprometer com o que eu disse, com os acordos. Então, assim, de tantos, o que é mito, o que é verdade da disciplina positiva, exemplos o pessoal traz e comenta, pessoal, como eu disse, vai ter parte 2, porque olha, eu vou marcando tudo e eu não terminei de falar não, mas eu preciso encerrar a live, porque eu sempre falei que a live ia ser prática, que ia ser dinâmica, que eu não ia tomar muito tempo de vocês, e eu agradeço de coração quem esteve aqui, compartilha depois com quem vocês acham que vai ajudar aí um pouquinho. Muito obrigada pela participação, espero sim que o que eu disse até agora faça sentido para vocês, que vocês consigam usar, né, porque é difícil, e consigam compartilhar. Um beijo grande e até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus.